Meus irmãos, a paz do Senhor, Cláudio Souza e o nosso canal de estudo da nossa Escola Bíblica Dominical, Discipulando com a Bíblia. Trazendo hoje neste vídeo o nosso resumo sobre a nossa 11ª lição da nossa revista de adulto deste primeiro trimestre 2024. O título da nossa lição: o papel da pregação no culto. Nós estamos estudando neste trimestre o corpo de Cristo, a origem, natureza e vocação da igreja no mundo, o papel da pregação no culto. Vamos falar hoje sobre a importância da pregação da palavra de Deus nos nossos cultos. Nosso textuário está na segunda carta escrita pelo apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Nossa verdade prática: pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja. É por intermédio do ministério da palavra que vidas são salvas, transformadas e edificadas. É através da pregação da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela traz vida, né? Através da pregação da palavra que vidas são edificadas, são transformadas pelo poder que tem a palavra de Deus. Então, nesta nossa lição, nós vamos falar sobre a importância da pregação, né, da palavra de Deus nos nossos cultos. O ministério da palavra deve ser exercido de maneira cristocêntrica, ou seja, Jesus é o centro, sobretudo, né, fundamentado nas Sagradas Escrituras. Os objetivos desta nossa lição que nós estaremos discorrendo neste resumo: apresentar o ministério da palavra e seu propósito, enfatizar a importância do ministério da palavra e explicitar a fundamentação do ministério da palavra. Nosso texto bíblico de referência, essa nossa 12ª lição, está na segunda carta escrita pelo apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos do 1º ao 5º. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempos e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Exortação do apóstolo Paulo ao seu jovem companheiro de ministério, Timóteo, a respeito da sã doutrina, da importância de não negligenciar a pregação, a exposição da palavra de Deus nos cultos, né? Então, uma igreja em que a palavra de Deus não tem primazia se torna uma igreja fria, uma igreja doente, né? Tanto na ação de evangelismo quanto do discipulado, uma igreja, ela se torna uma igreja fraca quando ela não tem esta visão
missionária de pregar, de anunciar o Evangelho, a exposição da palavra de Deus. A gente sabe que existem muitos ministérios em nossos dias que a palavra de Deus não é a primazia durante o culto. São apenas louvores, movimentos, mas a exposição da palavra de Deus ela é deixada em segundo plano. E o que salva, o que traz vida, o que traz avivamento não é movimento vazio, separado do contexto das Sagradas Escrituras, né? Então, a pregação da palavra de Deus tem um propósito de edificar a igreja de Cristo, formar os valores do cristão em Cristo Jesus e estabelecer uma defesa diante da cultura, né? Desta cultura que vivemos sem Deus, estabelecer uma defesa da fé do Evangelho diante desta cultura secularizada, distante do que ensina a palavra de Deus. Então, uma igreja onde a exposição da palavra de Deus é deixada para segundo plano, ela se torna uma igreja fraca, doente, né? A natureza da pregação precisa ser bíblica, cristocêntrica, centrada em Cristo e deve possuir, né, seus fundamentos, seus alicerces na doutrina dos apóstolos, que está firmada em Cristo. Atos capítulo 2, versículo 42, nos ensina que os irmãos da igreja primitiva, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, um culto onde não há exposição, o ensino, a pregação da palavra de Deus, onde Jesus Cristo seja o centro, tem alguma coisa errada nesta igreja, neste culto. A palavra de Deus não pode ser negligenciada em hipótese nenhuma. O primeiro tópico da nossa lição, ministério da palavra e seu propósito. A pregação como proclamação das boas novas. O propósito mais sublime do ministério da palavra está no fato de revelar Deus às pessoas, né? A pregação ela tem o propósito de revelar Deus às pessoas, trazer o conhecimento de Deus às pessoas, a exposição da vontade de Deus para o homem. Os ensinamentos, Deus nos chama a correção, a instruções. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, nos diz que toda a Escritura ela é divinamente inspirada e proveitosa para nos ensinar, nos repreender, nos corrigir e nos instruir nas Sagradas Escrituras, nos instruir em toda a justiça. Então, o propósito da exposição da palavra de Deus é trazer o conhecimento de Deus para as pessoas. No livro de Atos, o livro histórico ali do Novo Testamento, que conta a história da igreja primitiva, capítulo 16, versículo 14, quando Paulo chega ali em Filipos, ali na Macedônia, naquela colônia romana, Paulo começa a expor a palavra de Deus e uma mulher chamada Lídia, ela presta atenção, ela dá ouvidos àquilo que Paulo estava anunciando. A pregação foi o instrumento de Deus, e Deus usou para se revelar àquela mulher ali em Filipos, e o resultado disso foi a sua conversão. Então, Deus é glorificado na revelação da sua palavra. Se Paulo não houvesse ali exposto, pregado, falado do amor de Deus, aquela mulher não ouviria, não teria conhecimento e não seria alcançada pelo poder do Evangelho. Na carta aos Romanos, também escrita por Paulo, capítulo 10, versículo 17, Paulo diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir
pela palavra de Deus. Então, a fé vem a partir do ouvir. Ouvir o quê? A exposição à palavra de Deus, tá? Então, devemos nos conscientizar de que a pregação da palavra de Deus é mais do que uma simples exposição de ideias. É muito mais do que isso. Não é uma exposição de ideias, é mais do que um discurso inflamado. Ela é o canal pelo qual Deus se revela ao coração endurecido. Como ouvirão se não há quem pregue? Romanos está falando. Como pregarão, como ouvirão se não há quem pregue? Como aceitarão se não ouvirem? Deus chega para Isaías e diz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías se prontifica e diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas se não há quem pregue, não tem como ouvir. Entende? Então a salvação ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. A pregação também ela precisa ter o viés de ensino, discipulador, de instrução. As pessoas que foram alcançadas pelo poder, pela proclamação da palavra de Deus, elas precisam também crescer e amadurecer no Evangelho. Olha a importância da exposição da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela leva o homem a olhar para dentro de si e ver o quão distante nós estamos da vontade de Deus, Então, a exposição da palavra de Deus nos leva a refletir, a buscar um crescimento, um amadurecimento, colocando em prática aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, aqueles que ouvem, eles precisam também serem acompanhados, discipulados, instruídos, orientados na palavra de Deus. E como eles serão orientados se a igreja, nos cultos, não há exposição, não há ensino da palavra de Deus? Aí nós vamos criar cristãos apenas de movimento, fracos, que não têm conhecimento da palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, Paulo está dizendo, olha, procura apresentar-te a Deus como cristão, como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, tá? Então, o ministério de Jesus, ele tinha um ensino como um dos seus fundamentos. Jesus ensinava. Volta e meia nós observamos ali nos evangelhos Jesus ensinando, tá? E percorria Jesus toda a Galileia ensinando nas sinagogas. Mateus capítulo 4, versículo 23. No capítulo 5, nós temos ali do evangelho também escrito por Mateus, capítulo 5 ao capítulo 7, nós temos ali o chamado Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, onde Jesus também ensinava. Jesus, durante o seu ministério terreno, Jesus dedicou tempo, muito do seu tempo, ao ensino, à exposição das Sagradas Escrituras, da palavra de Deus. E a pregação, o ensino de Jesus era tão extraordinário que as pessoas ficavam perplexas, porque Jesus ensinava com autoridade, diferentemente do que ensinavam, da maneira como ensinavam os fariseus. Então, o apóstolo Paulo também gastou grande parte do seu tempo ensinando os cristãos, ensinando os novos convertidos. Atos capítulo 18, versículo 11. Paulo chegou mesmo a exigir de alguém que tivesse pretensão para o ministério, que esta pessoa fosse apto a ensinar. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Ele vai dizer, Paulo vai dizer também em Romanos, que se alguém deseja o episcopado, se alguém tem a incumbência de ensinar, que dedique-se ao ensino. Que dedique-se ao ensino.
né? Então, o pastor, a liderança da igreja, ela precisa ter esta visão de que é necessário que a igreja ela seja alimentada pela palavra de Deus. O homem não vai fazer aquilo que a palavra de Deus faz. Jesus nos chamou com uma responsabilidade. Jesus chega para Pedro no Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 21, e diz: Pedro, tu me amas? Apacenta, cuida das minhas ovelhas. Como é que Pedro irá cuidar das ovelhas do Senhor se Pedro não tivesse o conhecimento, não ensinasse, não discipulasse, não instruísse na palavra de Deus? Entende? A mesma responsabilidade está sobre os ombros da liderança da igreja, tá? Então, tudo isso mostra a importância do ministério do ensino e a responsabilidade de quem exerce esse chamado, de pastorear, de ensinar o rebanho do Senhor. A responsabilidade é enorme, tá? A responsabilidade é enorme. O segundo tópico da nossa lição, o ministério da palavra e sua importância. O propósito do culto é glorificar a Deus e edificar a igreja. A palavra de Deus ela tem esta função de edificar a igreja do Senhor. O apóstolo Paulo também solicitando a Timóteo que Timóteo persistisse. 2 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Persiste em ler, ensinar, exortar as sagradas escrituras, tá? Então, a palavra de Deus, ela forma em nós valores morais, valores que essa sociedade secularizada tem perdido, né? A pregação é importante instrumento para a formação de uma consciência cristã. Nós vivemos uma verdadeira guerra cultural travada nesses últimos anos contra a fé, tá? Contra a fé cristã, e mostrou a necessidade de a igreja se firmar cada vez mais nos valores ensinados pela palavra de Deus, né? E isso só pode acontecer de forma eficaz por meio da formação e de uma consciência cristã, consciência esta fundamentada na palavra de Deus. A igreja ela precisa mostrar de forma bem didática, bem clara, bem objetiva, sua forma de pensar, crer e agir. É preciso que a igreja defina sua cosmovisão, sua visão de mundo, né? Sua visão de mundo, que é uma visão diferente desta visão aí secularizada. Uma visão de mundo pautada nos princípios, nos valores judaico-cristão, né? Que é o ensino genuíno, puro, da vontade de Deus para a sua igreja. No Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 17, na oração intercessora, na oração sacerdotal de Jesus, Jesus diz: olha, eles não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Então, nós estamos neste mundo, mas não pertencemos a ele. Logo, não, a igreja, ela não se adequa, ela não se molda a esta cultura secularizada, ela é diferente. A igreja não pode pegar os costumes do mundo e colocar dentro dela. Ela é separada. Por isso, ela é perseguida. Por isso, ela é apontada. Por isso, ela é criticada, porque ela não se adequa. Ela não anda de mãos dadas com essa cultura secularizada. E como ela aprendeu isso? Através do que a palavra de Deus nos ensina. Jesus disse: eu não sou do mundo, assim como eles também não são.
Não te peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Por quê? Porque a igreja ela tem uma função, uma responsabilidade, que é pregar este evangelho, estas boas novas, que é a palavra de Deus, o evangelho da salvação. Então, uma visão que seja diferente desta cultura. A igreja ela precisa estar centrada em Cristo e na sua palavra, né? Essa cultura secularizada sempre se mostrou hostil ao povo de Deus. Do contrário, não seremos capazes de resistir à invasão de valores por essa cultura, né, que é disseminada cada vez mais. E muitos têm se enveredado por este caminho e não têm conseguido mais se desvencilhar. Tem relativizado, achando que a palavra de Deus ela pode ser adequada ao esse sistema mundano, e a palavra de Deus ela é pura, ela não se mistura, né? Então a igreja ela precisa resistir, estar firme em Deus, resistindo a esta cultura, a esse sistema, a essas ideologias mundanas, satânicas, que tentam tirar o cristão do propósito que Deus tem para ele, né? Jesus censurou seus discípulos, chamando-os de geração perversa. Mateus capítulo 17, versículo 17. O apóstolo Paulo também exortou os crentes de Roma a não se conformarem com aquela presente era. Romanos capítulo 12. É uma referência clara a essa cultura mundana, essa cultura sem Deus. O Espírito Santo se move quando a igreja de Deus é pregada, quando a palavra de Deus é pregada, né? E dele, do Espírito Santo, dependemos para que os resultados aconteçam. A exposição da palavra de Deus e o mover do Espírito Santo, através ali da pregação. A igreja não precisa de demonstrações de carne. A igreja precisa de uma demonstração do Espírito Santo, que vem com a exposição. Por quê? Porque o Espírito Santo foi ele que inspirou aqueles 40 homens a escrever a vontade de Deus para a nossa vida, tá bom? E para a gente finalizar, o ministério da palavra e sua fundamentação. O ministério da palavra e sua fundamentação. Primeiro, a palavra de Deus ela tem a obrigação, né? Ela é cristocêntrica. Por quê? Porque Jesus é o centro, né? A Bíblia diz que em Atos capítulo 8, após a perseguição ali aos cristãos de Jerusalém, com a morte de Estevão, vai dizer que Filipe, um dos 7 diáconos escolhidos ali em Atos capítulo 6, Filipe desce a Samaria, o território samaritano, pregando a Cristo, ali no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. E onde Filipe pregava, havia muitas conversões, porque o poder do Evangelho é um poder transformador. A pregação ela precisa ser centrada em Jesus Cristo. Jesus é o centro, não é o homem. O homem, ele é um instrumento de Deus. Ele não é o centro. Ele é o canal que Deus usa para exposição da sua palavra, tá? Então, o centro não é o homem. O alvo da pregação é revelar Jesus Cristo. Em Atos, capítulo 18, versículo 18, nós temos ali Apolo, onde Apolo vai dizer, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo, né? Então, o ministério da palavra ela tem sua fundamentação em Deus, em Jesus Cristo, na doutrina dos apóstolos, porque os apóstolos escreveram tudo aquilo que Jesus os ensinou. Nós estamos vivendo
Nós estamos vivendo um tempo em que a pregação em muitos espaços, em muitas igrejas, virou um modismo. Virou modismo, né? Pregadores, temos muitos, pregadores em demasia, mas o que se passa por pregação, na maioria das vezes, não é. Não é a pregação genuína da palavra de Deus. Na verdade, são mensagens de autoajuda, né? Com uma verniz da pregação, e não é uma verdadeira pregação da palavra de Deus. Esse tipo de mensagem que nós estamos observando em nossos dias não é a mensagem cristocêntrica, né? É um tipo de mensagem que atrai as pessoas ao orador, não é nem ao pregador, é onde massageia o ego da pessoa. E, geralmente, esses oradores, esses influenciadores, acabam atraindo muitas pessoas a si, não a Cristo. Aí a gente já começa a observar o desvio, as distorções, porque as pessoas têm que serem atraídas a Jesus e não ao pregador, não ao expositor da palavra, é aquele que está ali falando do Evangelho de Cristo. Então, mensagens de autoajuda, onde está massageando o ego das pessoas e não expondo o que verdadeiramente a palavra de Deus diz, né? Não são pregações de verdade porque não há nelas uma exposição de um conteúdo bíblico. A ênfase está na performance, né? A forma ou modo de se exibir, a temática a ser abordada. A ênfase não está no verdadeiro propósito do Evangelho, da palavra de Deus. A doutrina do pecado, o apelo por uma vida separada do mundo, dedicada a Deus, não são falados. Não se prega, não se fala sobre vida eterna. Observe essas pregações desses coaches, desses influenciadores, e suas mensagens não falam em vida eterna, não falam em arrebatamento, não falam em grande tribulação, não condena o pecado, não fala do fogo eterno. São apenas mensagens que massageiam o ego das pessoas. Não expõem verdadeiramente o que a palavra de Deus está dizendo, né? Essa modalidade de pregação opõe-se ao verdadeiro Evangelho de Cristo. É uma mensagem sem cruz, sem falar do preço que Jesus pagou, sem falar do que Jesus disse: quem quiser vir após mim, tome, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, tá? Então, esse tipo de pregação glorifica o homem, massageia o ego do homem, atrai as pessoas ao homem e não a Jesus Cristo, né? Não fala das verdades que o pecador precisa urgentemente ouvir. A igreja ela precisa manter-se fiel ao ministério da palavra, e isso só pode ser feito por meio da pregação genuína da palavra de Deus, né? Que vai refletir a vontade de Deus, os valores do reino de Deus na vida daquele que as ouve e coloca em prática. Então, se você está em uma igreja, congregando, cultuando em uma igreja onde a exposição da palavra de Deus fica para segundo plano, onde as pregações estão centradas muito mais no homem do que em Jesus, onde não há ensino sistemático da palavra de Deus, não tem uma escola cristã, não tem uma escola bíblica, não tem um dia de culto voltado para o ensino
eu aconselho que você pense bem, tá? Porque o verdadeiro avivamento acontece quando as pessoas colocam em prática o que a palavra de Deus diz. Não é só movimento. Jesus diz novamente: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E siga-me, tá? Então, Jesus realizava muitos milagres, sim, mas Jesus usava a sua palavra. Deus não é menino. Deus não é menino. Nós vemos cultos aí onde só há profecias, profecia por cima de profecia, por cima de profecia. Parece que Deus está a serviço do pregador. E não é desta forma. Não, Deus não é um ser manipulado. Deus não faz o que a gente quer. Somos nós que temos que fazer, nos adequar à vontade de Deus. Então, cuidado, porque as coisas estão se invertendo. As pessoas achando que é Deus, quando na verdade é apenas a vontade, as emoções humanas. O verdadeiro avivamento, novamente, vem através da prática da palavra de Deus nas nossas vidas. Deus abençoe.